Faça do seu alimento seu remédio, do seu remédio o seu alimento. Essa frase é bem conhecida, antiga, do Hipócrates, o pai da medicina ocidental, da medicina convencional. Mas a Avicena também sempre falou disso, todos os médicos sempre falaram da nutrologia. Vários médicos famosos que a gente já entrevistou aqui no programa Saludes sempre reclamaram da, do currículo da medicina, né? Pouco se falou sobre nutrição. E, aliás, é um tema absolutamente importante. Tanto é que depois se fiz cursos de pós-graduação em nutrologia. Hoje nós vamos falar sobre esse importante tema, o tema da nutrição para a saúde como um todo, inclusive dentro do processo de envelhecimento. Para isso, eu tenho o prazer de receber Denise Carreiro, nutricionista, fez faculdade de saúde pública na USP em 82 e especialista em nutrição funcional e desde 1991. E está ensinando muitos, mas muitos médicos mesmo, a importância da nutrição, da nutrologia. Tem mais de 20 livros publicados. Está começando agora mais um Saludes. Muito boa noite a você, seja muito bem-vindo ao programa Saludes, que está recebendo hoje Denise Carreiro, nutricionista pela Faculdade de Saúde Pública da USP, uma importante nutricionista que está abrindo vários caminhos para esta importante disciplina na área da medicina. Tem mais de 20 livros publicados, os dois últimos, Abordagem Nutricional do Envelhecimento Saudável, que falaremos oportunamente. Muito boa noite, Denise Carreiro, sempre um prazer recebê-la aqui no Saludes. Boa noite, Dadan. Eu que agradeço o convite de estar aqui conversando com você mais uma vez, né? Mais uma vez. Denise Carreiro já é uma amiga do nosso programa. Denise, para começar a introduzir o nosso tema, dessa abertura, é isso mesmo, né? A nutrição é uma coisa tão importante e sempre esteve à margem nas faculdades de medicina, é isso mesmo? Com certeza. Eu acho que talvez não lá mais antigamente, né? Porque o médico, lá atrás, quando a pessoa chegava, você pega lá a década de 50, 60, se a pessoa chegava e falava assim, eu tô com dor de estômago, ou eu tô com azia, normalmente era assim, brigou com alguém? Comeu alguma coisa diferente, né? Então, assim, vamos entender um pouco a causa. Mas eu acho que, principalmente, a partir do momento que entrou muito forte a indústria farmacêutica, eu acho que a nutrição começou a ser ignorada, porque a própria medicina baseada em evidências, a nutrição não entra nessa métrica, né? Porque você não vai conseguir estudar um nutriente isoladamente em uma função isolada, isso não existe, né? Eu costumo falar que o organismo é um grande laboratório de química. Tem reação acontecendo o tempo todo para todo lado, nós somos consequência das reações que acontecem dentro da gente, mas os reagentes são os nutrientes. Se falta desequilíbrio, se sobra desequilíbrio. Então, não existe ação isolada e muito menos em um único processo. Cada nutriente vai ter milhares de funções dentro do organismo. Então, você não consegue delimitar essa ação a ponto de você fazer um artigo científico e ele fechar um assunto. Isso não existe dentro da nutrição. Tudo isso, né, doutora Denise, sem falar no tratamento individualizado, né? De repente, uma vitamina, um nutriente para um paciente pode ser excelente, mas para outro, em determinado momento, pode não ser. Não existe regra geral. É isso mesmo? Concorda com isso? Isso, quando você fala de Hipócrates, né? Na mesma época, Lucrécios falava alimentos que para um é remédio, para outros, né? Então, além dessa individualidade, ela implica também o próprio documento das DRIs, que é feito pelo Instituto de Medicina, né, que é utilizado no mundo todo, e ele coloca o seguinte, que a real necessidade de um nutriente nunca é efetivamente conhecida. Em função do quê? Da individualidade. Então, muitas vezes, para mim funcionar igual ao vizinho, eu vou precisar de mais daquele nutriente para que ele consiga executar a mesma função.
Tá? Uhum. Então, quando você fala de individualidade bioquímica, isso é o primeiro conceito que rege, né, a nutrição clínica funcional. Por quê? Porque é isso, eu preciso tratar ou equilibrar o organismo e não controlar o sintoma, né? É equilibrando o organismo que a gente consegue, é o terreno biológico, né? O organismo é de nutriente, é feito de fitoquímicos. Então, se eu não equilibro esse organismo, eu efetivamente não vou conseguir mudar um quadro. O medicamento, de uma maneira geral, ele pode controlar determinados sintomas, porque às vezes nem isso, mas efetivamente mudar a causa e recuperar a função, quem faz é, fisiologicamente falando, é o processo nutricional. A gente tem, dentro dessa abordagem integrativa, todos esses processos que envolvem a parte física, mental, emocional, espiritual, todas as terapias complementares que vão agir sempre no sentido de equilibrar o organismo, não é isso? Né? É Todas isso. as terapias que você, né, que você traz muito aqui, que o pessoal sempre conversa bastante, né? Então, a gente percebe que elas são sempre voltadas para equilibrar o organismo. E para você equilibrar o organismo, você tem que ter matéria-prima adequada. Não tem como você equilibrar um organismo se a matéria-prima que forma todas as células, os hormônios, as enzimas, os neurotransmissores, as células de defesa, né? Essa matéria-prima, essa parte que é palpável, como a gente fala, né? Ela vem do alimento que a gente come. Não tem como você. Eu brinco e falo que a gente não aprendeu a fazer fotossíntese, né? Não dá para viver de luz que nem a plantinha. A gente tem que ter essa ingestão da matéria-prima, e quando eu comer esse alimento, ele tem que ser digerido e absorvido, né? E E, assimilado, né, doutora Denise? Também tem que ser bem assimilado, inclusive, né? É, exatamente. É só a exatamente. partir do momento que você tem o conjunto dos reagentes que você vai ter a assimilação e, portanto, a função de cada um sendo executada. Então, a gente precisa garantir esse processo alimentar. E a própria Organização Mundial da Saúde, né, Maldan, coloca que mais de 75, 80% das doenças, elas têm como base causas alimentares. Então, entender a fisiologia nutricional para que se entenda as causas alimentares que podem desencadear disfunções que estão na base das doenças crônicas não transmissíveis. Então, é Eu quero isso que lembrar. não é Pode falar. conhecido. Não, pode falar, tranquilo. Não, não, pode continuar, por favor. Então, dentro desse conceito que a gente fala que a nutrição não é muito entendida, né? Porque ela acaba ainda hoje sendo muito voltada ao alimento como caloria, pezinho, pontinho, vilão, mocinho, engorda, emagrece, é preciso comer para parar de pé. E pouco entendido o quanto que ela vai determinar todas as funções do organismo, né? Não só as funções, como estrutura. Então, você pensa em estrutura e função do organismo, elas são dependentes dessa matéria-prima que você está colocando lá dentro, né? Tá certo. Eu quero lembrar os nossos espectadores que o programa Saúde tem o patrocínio da Hidrogênio Max, que é uma empresa que produz garrafas de hidrogênio e outros equipamentos de hidrogênio, que são bastante importantes para a área da saúde. Você é interessado, clique com o seu celular no QR Code aí da tela, que você vai ter acesso a vários produtos, aí, várias máquinas de produção de hidrogênio. Nós estamos entrevistando a doutora Denise Carreiro, que é um baluarte da nutrição na área da medicina. Dá muitas aulas para muitos médicos, muitas palestras. Está reduzindo essa resistência à informação da nutrologia, da nutrição, entre os médicos, doutora Denise, ou ainda há muita resistência? Eu acho que, apesar de ainda haver muita resistência, né, principalmente na medicina acadêmica, está ampliando, sim, esse, pelo menos essa vontade de entender um pouco melhor. Porque o que a gente percebe muitas vezes é que a coisa também ela vem um pouco de baixo para cima. Ou seja, Hum, os leigos estão se informando muito, é né? Você verdade.
muitos leigos que acompanham o teu programa. Eles querem informação, eles querem entender, porque eles chegam muitas vezes no nosso consultório assim. Já passei por tantos médicos, por tantos nutricionistas, por tantos psicólogos, e eu não consigo recuperar as minhas funções. Eu continuo não equilibrando, eu continuo não passando bem, eu continuo não resgatando a minha saúde. Sim. Então, e aí essas pessoas elas vão atrás, elas vão procurar, elas vão para a internet, elas vão, né, tentar entender o que acontece com elas. E é muito comum o paciente chegar para mim e falar assim, eu pergunto, quem que me indicou para você? Para mim é sempre importante, porque até quando é algum profissional para a gente trocar informação e tal. E aí eles falam assim para mim, a internet, porque o pessoal está procurando muito. E muitas vezes eles falam isso para mim. Eu fui no médico ou no nutricionista, e aí ele me falou isso, eu levantei e fui embora. Entendeu? Então, assim? Como é que, tipo, essa pessoa não se informou e não se atualizou? Então, isso tem feito com que muitos profissionais tenham começado a ir atrás e se atualizar. A ciência, de uma maneira geral, a medicina e a nutrição e outras, né, áreas da saúde, são ciências em evolução, né? Então a gente está sempre aprendendo, sempre entendendo, sempre buscando, né, mais informações. E aí, quando o pessoal para no tempo e fica naquele negócio de só dar o remédio para esse sintoma, a dieta da lua da sopa e do abacaxi, então, quando começa a fazer esse tipo de coisa, começa a perder campo, porque o pessoal, as pessoas estão se informando cada vez mais, né? Então, eu Só, acho que está ajudando o pessoal a ir atrás também. só para ilustrar exatamente o que a doutora está falando, recentemente eu recebi um WhatsApp de uma menina de 26 anos. Eu quero saber se o Zapper, olha, sabendo o que que é o Zapper com 26 anos, pode curar uma pangastrite. Pangastrite, para quem não sabe, é uma gastrite genérica no estômago que não tem uma área localizada. E ela queria saber se o Zapper poderia curar, entre aspas, a pangastrite dela, porque ela tinha tomado pantoprazol e isso tinha atacado o seu fígado, que estava inclusive já com esteatose não, estava com gordura no fígado, né? Aí, uma menina de 26 anos, mas assim, pode curar? Falei, não, precisamos fazer um teste aqui de biorressonância, precisa fazer várias coisas para ver como é que você está para poder chegar num tratamento adequado. Mas veja só, uma menina de 26 anos, sabendo o que é Zapper, passou por vários médicos, inclusive com fitoterápicos, que não deram resultado, e ela queria saber se o Zapper, que é um equipamento de frequência, poderia curar, entre aspas, a pangastrite. Você vê o nível de informação que hoje a internet, obviamente, está É produzindo, isso. né? É isso, né, Valdo? É isso que a gente está sentindo no consultório cada vez mais, né? O pessoal chega já com essas colocações, e muitas vezes com muito sofrimento, muito problema de muito tempo. Você vê nesse caso, né, como você colocou, se você não entender como é que é a alimentação dessa pessoa, o que que ela está colocando lá dentro, se ela está produzindo um ácido clorídrico adequado, e provavelmente já não estava quando teve o processo. Aí entra com o inibidor total, né, da produção desse ácido clorídrico, aí pronto. Você falou, ela já estava com comprometimento no fígado e provavelmente no sistema nervoso central, porque você começa a inibir a absorção de todos os nutrientes. Então, dentro desse processo, a gente, cada vez mais eu acredito que muitos profissionais vão começar a querer se atualizar um pouco mais, entender o que está acontecendo, né? Eu coordeno hoje uma pós de medicina funcional com ênfase em fisiologia nutricional, tá? Para efetivamente, assim, eu preciso entender o que acontece no organismo, qual é a relação da nutrição com toda essa formação e função, para aí eu entender quais são as possíveis causas alimentares que estão na base do desencadeamento dessas doenças ou desses transtornos. E aí sim, eu vou ter, o trabalho pode ser conjunto com o nutricionista, mas eu vou ter, um pouco mais aquele entendimento que a gente tem que ampliar as possibilidades de recuperação das funções dessa pessoa.
e não simplesmente dar um remédio que vai ali controlar quando consegue, porque você vê que nesse caso nem conseguir controlar, conseguia, né? Quando consegue controlar um sintoma, mas a gente sabe que não vai mudar a causa, tá? Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que, e espero, viu, Baldu, que cada vez mais profissionais da área da saúde. Nos meus cursos de extensão, eu tenho todos os profissionais da área da saúde. Então, é comum ter, desde então, nutricionistas, médicos de todas as áreas, mas é comum ter também psicólogos, dentistas, Sim, farmacêuticos, porque a nutrição ela é ignorada até da faculdade de nutrição, entendeu? Então, aonde você chega, o que faz o nutriente, como é que ele compromete funções, como é que ele compromete isso, não é passado com todos né, os detalhes desse processo que seria importante ser passado para o nutricionista. E é por isso que a gente vê muitos nutricionistas que efetivamente não trabalham também no processo de recuperação de função. É a dieta como se fosse uma droga, né, para resolver aquele problema, mas não para mudar a causa, né? Então, eu acho que são as áreas da saúde, e o leigo. Para mim, o leigo tem que ter informação. Por isso eu sim, faço muita live, muita coisa, muito livro, livros com linguagem mais fácil, né, para como o Paradoxo Alimentar é um livro de entrada para leigos também, porque a gente precisa ter, as pessoas precisam ter informação. Você não vai ver uma TV aberta, chegar lá e falar assim, menino, coma brócolis, entendeu? O brócolis é extremamente saudável, ele é uma brace que ele pode prevenir um câncer, etc. Você não vai ver isso. Você vai ver só a propaganda dos ultraprocessados, né? Então com as pessoas certeza. não tendo informação. Basta, dentro desse seu raciocínio, basta lembrar, né, que tem nutricionistas nos hospitais e as dietas pós-operatórias é um absurdo, né? Tem leite, tem glúten, tem bolacha, tem açúcar, tem geleia, tem gelatina. Você fala, bom, o que que é isso aqui? Para pós-operatório, Sabe e que aí é o nutricionista que está lá, né, falando que tá isso aí que é a sabe. alimentação adequada, né? Nos hospitais são os médicos que determinam a alimentação. Mas tem nutricionistas também, né? Não Tem, tem? mas os nutricionistas, eles seguem a ordem dos médicos, entendeu? Então, o que que acontece? Você vai ver o nutrólogo dando a dieta, você vai ver. Então, o que que acontece? É, você sabe, tanto quanto eu, que o médico não tem um dia de nutrição na faculdade. E mesmo quando faz nutrologia, não tem o aprofundamento da nutrição. Uhum, Aí uhum. você tem que é um processo de regulamentação. No hospital, quem segue, quem determina o processo da alimentação é o médico. Então, o que que acontece? A gente vê que nutricionista que estuda, nutricionista que entende o que está fazendo, não trabalha em hospital. Uhum. Porque não vai aceitar ficar dando leite, ficar dando bolacha cream cracker, gelatina, suco caco, etc. Não vai aceitar, entendeu? Então, é exatamente, você vai ver, se você tem, a gente já teve alunos, né, na pós de nutrição também, que quando trabalhava em hospital, mas efetivamente entendia o processo, era 2 tempos para sair, tá? Não fica, porque enquanto eu acho que ainda não existe, mesmo dentro da medicina, não existe o entendimento que o médico não entende de nutrição. E E aí esse é o um que fato. Esse é um tá? fato. Agora, graças Isso, a Deus, nós temos médicos que estão indo atrás, estão indo estudar, estão indo entender, porque é importante, até para trabalhar em conjunto com um nutricionista que fale a mesma língua, né? Que também entenda as bases do processo, para que a gente tenha. Eu tenho muitos alunos médicos e muitos que eu conheço e que a gente trabalha em conjunto com resultados fantásticos. Porque olha o que é para uma pessoa, o médico falar uma coisa, o nutricionista complementa, o nutricionista fala uma coisa, o médico complementa. O que que sim, acontece? Ele se sente seguro, né? Ele vai se sim. sentindo seguro. Então, realmente, eu acho que esse entendimento de nutrição ele tem que ser mais ampliado, tanto para profissionais da área da saúde como para leigos, né? Eu vou pedir licença para a doutora Denise Carreiro para o nosso intervalo comercial. Voltamos em um minuto. A Hidrogen Max é a empresa número 1 em geradores de hidrogênio molecular da América Latina.
Temos os equipamentos mais modernos do mercado, com a membrana separadora de prótons e o titânio platinado, e além disso, temos as garrafinhas de hidrogênio molecular mais vendidas e potentes do Brasil, fabricada nos Estados Unidos. Quer saber um pouco mais sobre a Hydrogen Max? Dá um Google. Olá, eu sou o João Carlos Baldan, sou acupunturista, trabalho com biofísica, biorressonância. Nosso primeiro passo aqui na nossa clínica é limpar o terreno biológico. Metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários. A gente trabalha com acupuntura e com vários equipamentos de biorressonância. A gente trata desde ansiedade, depressão, até questões físicas como artrite, artrose, gastrite, como terapia principal ou coadjuvante. A gente realmente ajuda e muita gente com os nossos métodos e tratamentos. Dúvidas 11 97 719 2266. Vamos juntos. Muito bem, nesse programa dessa segunda-feira temos o prazer de receber a doutora Denise Carreiro, que é nutricionista e dá aula e ensina os médicos aí da importância da nutrição para a saúde como um todo. Falamos há pouco, né, me chamou a atenção, nós já fizemos um programa aqui, vamos fazer mais, da importância do ácido clorídrico, né, porque isso tende a cair com a idade, a produção do ácido clorídrico no estômago tende a cair, e o pH no estômago, pelo que eu sei, até onde eu sei, deve ser por torno de 4, ou seja, um pH ácido, e na hora da alimentação baixar até para 2, que é um pH ácido para poder fazer a digestão. E a medicina convencional dá um antiácido para possíveis problemas de gastrite, que na verdade ocorre muito mais por hipocloridia do que hipercloridia. Então, é uma equação que não fecha, é uma informação que não bate com nada. É isso mesmo, doutora Denise? Com certeza, né? É como você falou, o pH na hora da digestão, ele chega de 1 a 2, né? Ele é bem ácido e tem que ser muito ácido, porque é só no pH ácido que você vai ionizar a vitamina e mineral para absorver no intestino, que você vai matar fungos, más bactérias e parasitas, que vai digerir proteína. E uma coisa importante, né, Baldão? O pH, quando ele está muito ácido, ele fecha a cárdia para o alimento não voltar para o esôfago, né? E ele vai promover aquele processo de liberação de enzima digestiva, ação das enzimas digestivas, ionização, controle de microbiota. E a hora que o alimento para 1 hora no estômago e começa a passar para o intestino, é ainda esse pH muito ácido que vai estimular no intestino a liberação da secretina, né, de hormônios que vão levar à liberação de sais biliares, de bicarbonato, ou seja, a digestão e absorção no intestino, ela também é dependente do ácido clorídrico adequado do estômago. E aí entra aquilo, se não tem uma produção adequada do ácido clorídrico, ao invés, e não é muitas vezes uma acloridria, é como você falou, é uma hipocloridria. Então, aquele pH, ao invés de ficar próximo de 2, fica próximo de 3, por exemplo. É uma diferença muito pequena, mas é de grande proporção na digestão. E aí, aquele alimento que chega lá, ao invés de ele chegar, quebrar e ir embora, ele para, fermenta, estufa, irrita, e ainda pode cutucar a carne e voltar para o esôfago. Sendo que o esôfago não é preparado para ter absolutamente nada de ácido clorídrico. Então, nesse processo, esse esôfago vai ficar irritado com aquele pouco, que é pouco para o estômago, mas é muito para o esôfago. Então, pode dar azia, queimação, refluxo, pigarro, tosse, formação de muco. E aí, lá vem o quê mesmo? Inibidor de bomba de prótons. Aí o pessoal pega e inibe totalmente a produção do ácido clorídrico. E é claro... Desculpa, falo. Só vai piorar o sintoma, né? Porque no momento inicial, anestesia, né? Porque eu brinco e falo, alcaliniza até a alma, né? Então, no momento inicial, anestesia. Mas todos os próximos problemas que a pessoa vai ter, vai ser em função disso. Porque breca a absorção adequada de vitamina e mineral, não consegue controlar a microbiota saudável, altera a microbiota saudável, que é um determinante para a nossa saúde imunológica, neurológica e endócrina, e não consegue digerir proteína adequadamente. E proteína mal digerida é uma grande causa de inflamação do organismo, né? Aliás, é uma grande epidemia que é a desbiose intestinal. Eu recebi com muito prazer esse livro aqui, Abordagem Nutricional no Envelhecimento Saudável, da doutora Denise Carreiro, e ela fala logo na abertura do programa, aqui do livro,
E nos próximos anos, a partir de 2025 até 2030 e por aí vai, a população brasileira, e no mundo como um todo, mas no Brasil inclusive, vai ter muitas pessoas acima de 60 anos, né? As pessoas com mais idade, né? Os idosos. E como é que se envelhece saudavelmente? Por incrível que pareça, nesse livro, a doutora Denise coloca que um grupo dessas pessoas, que já está na terceira idade, na chamada terceira idade, tem condições de saúde até melhores que os jovens, né? De fast food, de refrigerante, de leite, que é o assunto que a gente vai tratar no próximo programa. Enfim, fale um pouco desse livro, para quem é destinado, e comente um pouco isso, essa apresentação que eu estou falando, doutora Denise. É, quando a gente fala da prevenção, né, ou promoção de um envelhecimento saudável, a pessoa fala assim, quando que a gente começa? Eu falo, na barriga da mãe, né? Porque, na verdade, o processo que envolve na gestação, você está falando da programação metabólica. Essa programação metabólica que ocorre na barriga da mãe, e principalmente até os 2 anos de idade da criança, vai determinar o resto da vida, principalmente em relação à resiliência imunológica, neurológica e endócrina. Então, quando a gente fala que as pessoas que hoje têm 50, 60, 70 anos ou mais, elas têm uma chance maior de ter mais resiliência, é porque lá, quando eles nasceram, não existia aditivo químico, não existia agrotóxico, as pessoas comiam comida, não tinha para onde correr. E até o número de drogas que existem hoje, que acabam comprometendo esse processo, como, né, os inibidores de bomba de prótons que a gente falou, nem existia. Você tomava um antiácido, mas o pessoal até sabia que um suco de couve poderia prevenir um quadro grave de úlcera e recuperar, ou seja, existia ainda aquela ideia de que a alimentação sim tinha importância, que a hora da alimentação é sagrada, tá nervoso nem come, não quero briga na hora da refeição, líquido com a refeição faz mal da barriga. Então, o que que existia na época do tempo da vovó, como eu falo, né? Antes de entrar os alimentos ultraprocessados, os agrotóxicos, era um processo que deixava a pessoa com uma base boa, né? E aquelas que conseguiram passar por isso sem ter doenças infecciosas, etc., são as pessoas mais velhas hoje que, quando mantiveram um saldo positivo na alimentação, não sucumbiram às porcarias, né? Mas que ainda mantiveram um hábito bom, são essas que você vai ver hoje mais velhas e que têm uma qualidade de vida ainda. Porque você fala, não adianta você ter mais anos de vida, você tem que dar mais vida aos anos, eu tenho que ter qualidade de vida. Então, não adianta nada, eu já atendi paciente no consultório com 50 anos, com Parkinson e Alzheimer, É né? muito cedo, né? É demais da conta, né? Então, a gente está percebendo que as pessoas estão adoecendo hoje, cada vez em idade mais precoce. E a gente já tem dados da Organização Mundial da Saúde, eles colocam que os filhos têm expectativa de vida menor que a dos pais. Então, e a população está envelhecendo, e essa população que está envelhecendo, muitos já são aqueles que nasceram na década de 70, 80, aonde só se comia ultraprocessado, né? Como a gente vê hoje ainda, quando você fala, vamos comer comida de verdade, vamos evitar ficar comendo um monte de ultraprocessado, vamos descascar mais, desembalar menos, que fresco, que chato, né? Então, as pessoas que tentam comer um pouco melhor são as esquisitas. Tá? Isso acontece muito com as crianças que a gente vai atender e vai tirar do quadro, vai tentar dar mais comida, menos porcaria. As crianças são as esquisitas da escola. Então, é um processo que teve uma inversão total de valores. E aí, como você até comentou, as pessoas mais velhas, conforme a gente vai envelhecendo, naturalmente, já a partir de 45, 50 anos, você já vai diminuindo a produção natural de ácido clorídrico. E dentro do processo de envelhecimento, é comum alterar as células da mucosa intestinal, as células da borda em escova, diminuir a absorção de vitamina e mineral. Muitas vezes o consumo também já não é tão alto. Então, o que que acontece? Porque diminui gasto energético, diminui ingestão. Então, dentro desse quadro, existe um processo que, com o envelhecimento, ele favorece a diminuição, às vezes a insuficiência de vitaminas, de minerais, de ômegas.
é mais fácil alterar a microbiota tende a mudar também. Então, a gente tem que ficar muito atento para todo um processo de promoção dessa saúde, porque isto é fisiológico, mas pode ser totalmente contornado quando você tem uma base boa de matéria-prima. E isso a gente vê nas populações que hoje são chamadas aí de blue zones, né? Mas a gente não precisa nem chegar lá, é o que a gente observa nas pessoas que estão à nossa volta. Aquelas pessoas que você vê que estão com 80 anos, 90 anos, mas com uma cabeça boa, que tem autonomia, que não está dependendo de ninguém, que não está tomando 10, 12, 17 medicamentos, como o paciente que eu já peguei. Então, quando você vê isso e você vai avaliar essa alimentação da pessoa, é aquela que ainda vira para você e fala assim: tá na hora de jantar. Ah, é? Mas vamos comer o lanchinho? Lanchinho não. Janta, que lanchinho? Vamos comer comida. Certo? Então, você vê aquela pessoa que mantém um processo onde, no dia a dia, ela vai ter muito mais alimentos que dão nutrientes e que não agridem o organismo. E, a partir daí, eu tenho muito mais chance de ter um melhor funcionamento em todos os níveis, físico, mental e emocional. A gente tem a resistência à insulina hoje como um dos principais fatores, né, que desencadeiam as doenças que hoje mais matam, certo? E dentro desse processo, muitas causas dessa resistência à insulina estão ligadas a alimentos inflamatórios, estão ligados ao leite de vaca, estão ligados a açúcar, aditivo químico, estão ligados a baixíssimo consumo de legumes, verduras e frutas. Então, se a gente começa a trabalhar isso dentro de uma alimentação, eu falo que a alimentação do tempo da vovó, né? Voltar a comer comida mesmo, de verdade, horários regulares, alto consumo de fruta, legume e verdura, de preferência orgânica, que tem aí 40%, 50% mais de fitoquímicos. Uma fruta, um legume ou uma verdura tem mais de 1.000 fitoquímicos. Esses fitoquímicos que já se conhecem, eles já são comprovadamente um dos principais fatores que levam a uma longevidade saudável, porque eles têm uma ação de hormese no organismo, eles são chamados de hormetinas, e que eles fazem um controle das ações anti-inflamatórias, anti-alérgicas, antioxidante, ativando vias anti-inflamatórias, ativando vias que inibem a ação, por exemplo, de NF-κB, que é altamente inflamatório. Quem que faz isso? Fitoquímicos. E muitos desses fitoquímicos de legumes, verduras e frutas, eles vão desempenhar no organismo as mesmas ações que você já deve ter ouvido, né, Baldão? Quando se fala no envelhecimento saudável, o pessoal coloca muito sobre a restrição calórica, que é 10 a 15% de consumo menor do que o que a gente, teoricamente, ficaria ou seria adequado. Mas os fitoquímicos imitam os efeitos da restrição calórica sem desnutrir. E aonde você tem isso? Frutas, legumes, verduras, integrais, leguminosas. E hoje o pessoal deixa de comer isso para comer suplementos, para consumir suplementos prontos, shakes, né? Barrinhas de cereal, que são altamente químicos, altamente ultraprocessados, e consome isso no lugar de uma fruta. E a gente começa a coisa certa, ainda achando que está fazendo a coisa certa. Doutora Denise, a gente fez um workshop no dia 19 de outubro, agora passado, sobre pulsologia chinesa, o diagnóstico pelos pulsos, segundo a medicina tradicional chinesa. E dos 20 e tantos participantes, 23 participantes nesse primeiro, tinham 2 nutricionistas, que eu acho fantástico. E pela pulsologia... muita vontade de fazer o curso, só que eu estava dando aula. Mas, olha, dia 15 de março, provavelmente, faremos a segunda versão. Eu gostaria muito que você fosse. A gente está em fazer um pouco híbrido, né? Porque o pessoal reclamou um pouquinho que precisava de mais prática. Talvez a gente faça uma parte teórica online, pelo Zoom, e depois uma parte mais prática, que a gente as pessoas querem, começa a pegar o pulso como alunos, né? E para o nutricionista, obviamente, dá para perceber a atividade do intestino delgado, principalmente, que é a assimilação nutricional, e do intestino grosso, né, que é o anabolismo e o catabolismo. Ajuda muito, inclusive, numa determinada linha de tratamento.
Porque eu cheguei, no sábado mesmo, estava jantando com o meu doutor Fiotti, né, o meu doutor Filho, que é ortopedista, falando para ele exatamente isso. Todas as medicinas funcionam, todas estão corretas, desde que adequadamente aplicadas. E a nutrição tem um papel fundamental nessa questão, que é a gasolina do carro. Não adianta colocar um Fusquinha 66 para subir a Serra da Mantiqueira com álcool e uma gasolina de baixa qualidade, né? Vai pifar no meio da serra, não tem como, tá certo? Com certeza. E é a energia e é a estrutura. Porque, na verdade, o alimento ele vai te dar energia para as funções, mas quem executa as funções também são os nutrientes. Então, eles são aqueles que vão ser a base estrutural e a base funcional, né? E vai dar energia. E aí, quando você pensa em qualquer linha terapêutica, ela vai funcionar melhor em quem está melhor nutrido ou quem está com alto consumo de porcaria, de aditivo químico, inflamado. Então, qualquer terapia que existe, ela tem muito mais efetividade a partir de uma base de um terreno biológico adequado. Aí ela vai ter outra ação, né? Perfeito. E aqui no consultório a gente faz exatamente isso. Quando as pessoas vêm eu falo, traz todas as medicações, porque o raciocínio clínico indica determinado fitoterápico, homeopático, alopático, seja lá o que for, né? Alimento, etc. Mas a dosagem para aquela pessoa, a gente faz tanto biorressonância ou o Bidort mesmo, para avaliar a dosagem. Porque o raciocínio clínico é uma coisa, e o corpo da pessoa e a assimilação é outra. Às vezes tem que ajustar. É a individualização, né? É a individualização. E imagina quando a gente consegue pegar isso, você está trabalhando, se você consegue já trabalhar isso na gestante, na criança, tá? Então, vou te dar o exemplo. Meu neto vai fazer 11 anos, meu neto nunca tomou uma droga, tá? Para não falar que é nunca, 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 ele teve que fazer uma cirurgia de apêndice. Foi a única vez na vida, mas nunca ficou doente, nunca teve nada que precisasse tomar uma droga. Uma nutrição com a homeopatia, com todo esse processo, ele, né, tá extremamente equilibrado, né? E essa é perfeita. Não é isso? E quando você pega desse processo, qual é a chance de lá na frente ter um organismo muito mais saudável e muito mais com resiliência para você ter um envelhecimento mais saudável do que aquele que toma um monte de drogas, o organismo totalmente desequilibrado, né? Então, dentro desse quadro, a gente fala, não é só você viver mais, o problema é qualidade de vida, é isso que a gente não está vendo. Nós estamos vendo as pessoas se aposentarem cada vez mais cedo, porque não tem condição nem física, nem mental, nem emocional. As doenças que envolvem o sistema nervoso central, tanto emocional como neurológico mesmo, neurodegenerativa, está aumentando cada vez mais. E você ouve o pessoal falar assim, normal, né? Não, não é normal, é comum. Normal é funcionar, normal não é não funcionar. Então, está sendo comum por causa de uma série de fatores que estão se associando para que as pessoas desequilibrem as funções, e aí começa a se manifestar em transtornos e doenças, né? Quero agradecer muito a presença da doutora Denise Carreiro. A gente vai dar continuidade no próximo programa, na próxima segunda-feira, vamos dar continuidade com outro assunto. Nós teremos uma outra entrevista, convido a todos a assistirem. Muito obrigado, doutora Denise. Sempre um prazer entrevistá-la. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.